Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um Mister Pod, o podcast da Mister Síndico. E você sabe que aqui você encontra informações, você encontra referências e, acima de tudo, você encontra convidados que são altamente qualificados naquilo que desenvolvem dentro do mercado condominial e, com isso, nós podemos enriquecer o seu conhecimento e o seu aprendizado a respeito das coisas que estão acontecendo nos condomínios. E sabemos que é um mercado extremamente dinâmico e também em crescente aumento de número de condomínios, principalmente na cidade de São Paulo. E aqui você vai poder entender um pouco mais de como você pode se posicionar e como você pode ter uma vida melhor nos condomínios. Eu hoje tenho a grata alegria e a honra de receber aqui o Dr. Cristiano de Souza, que é uma referência, é um baluarte nesse mercado condominial, milita há muito tempo. A gente não tem como não levar em consideração, quando se fala aspectos ligados à parte do direito condominial, não mencionar o Dr. Cristiano, autor de diversos livros. Ele é palestrante, ele tem uma vivência em participação em diversas entidades representativas do segmento, mas eu acho que ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar. Doutor Cristiano, muito obrigado, uma honra recebê-lo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, a honra é minha de ser convidado pelo Mister Pod, até para trazer um pouco mais de conhecimento daquilo que eu posso, né? Desde que eu conheça, vamos transmitir no que for necessário. Claro. Você me pediu para me apresentar, eu não gosto muito de me apresentar, sou envergonhado, apesar de falar bastante, eu sou envergonhado no meu lado pessoal. Sou advogado, condominialista, atuo no setor condominial há mais de 30 anos, sendo 29, vou fazer 30 agora como advogado, mas já venho de família que tinha administradora também. Então, esse mercado, a gente atua desde quando se viu para o mercado no mercado profissional como pessoa. Sim. Né? E venho acompanhando o desenvolvimento disso, seja como advogado, seja como consultor, convidado de algumas entidades para ser, inclusive, consultor a respeito do assunto, e ultimamente mais ligado ao Conselho Federal de Administração, que me convidou para ajudá-los aí, a organizar uma certa lacuna que existia. Claro, muito interessante, Cristiano, e você, numa coisa que você não mencionou, é a sua modéstia também, porque a gente sabe que você realmente é uma referência nessa parte do direito condominial. Obrigado. Eu vou começar te provocando com uma pergunta, para que a partir daí a gente faça algumas ramificações, né, e entenda algumas coisas que estão acontecendo no mercado ou que não estão e deveriam acontecer, né? Eu te pergunto, você com toda essa bagagem, essa vivência ao longo desse período que você mencionou, como é que você vê o papel do síndico? E aí eu abro tanto para o síndico orgânico como para o síndico profissional. Como é que você vê a evolução nessas últimas décadas? É interessante a pergunta, porque nós temos uma mudança conceitual do papel do síndico dentro do nosso ordenamento jurídico. Na prática, ele não altera muito as suas atividades desde o início dos primórdios ali, e desses primórdios a gente não consegue identificar, porque desde o momento que eu tenho grupo de pessoas morando junto e alguém organizando, eu tenho o papel de alguém que está organizando e administrando aquele patrimônio. Tá? Uhum. Então, eu vou ter uma mudança conceitual do norte que a legislação vai nos dar. A Lei de 64, ela trazia a indicação do síndico, apenas a necessidade de ter um síndico. E dentro das suas funções, você tinha a administração interna. Dizia exatamente em 2 artigos diferentes. Certo.
O Código Civil, em 2002, quando ele entra em vigor em 11 de janeiro de 2003, ele traz uma mudança sutil no conceito. O 1347, ele coloca o síndico escolhido, não mais eleito apenas. Então, primeiro paradigma que se quebra é a função ou a atividade do síndico, ela é eletiva. Não está escrito isso. Talvez esteja na sua convenção. Mas hoje, desde 2003, né, quando entrou em vigor o Código Civil, diz o artigo 1334 que a forma da administração é dentro da sua convenção, que é estabelecida, e o 1347 fala que o síndico será escolhido por uma assembleia. Qual a forma de escolha? Escolha é gênero. Qual a forma de escolha? Sim. A sua convenção é que vai estabelecer. Pode ser eleição. Pode ser eleição. Mas, Cristiano, pode ser também, não te interrompendo aí. Deixa eu só terminar Tá a bom. questão Conclui. do conceitual. Tá bom. E neste conceitual eu escolho um administrador, cujas funções do 1348 é representar o condomínio. Tá. Mas o cerne já está na administração. Então, eu já tenho ali um síndico para administrar o condomínio e não é a função só dele administrar internamente. Ele já é para administrar o condomínio inteiro, ativo e passivamente. Certo. Então, vamos lá. Não, eu queria fazer um parênteses aí, Tá. né? Desculpe eu claro. cortar sua linha de raciocínio. Então, aquilo que algumas construtoras fazem de incluir na convenção, dizendo que no primeiro mandato ou nos primeiros 4 anos caberá à construtora. Boa pergunta. Boa. Caberá à construtora indicar o síndico. E isso choca com a lei ou não? Claro que choca. Claro que choca. E aqui, Demilson, nós temos que entender uma âncora que está nos pés dos professores, dos doutrinadores, da jurisprudência, dos magistrados, então, e da própria sociedade. Essa âncora é a Lei de 64. Ela tem um perfil que foi alterado pelo Código Civil. Mas não entrou em prática, por quê? Porque nós, da sociedade, não entendemos qual é aquele perfil, porque ninguém nunca leu qual é a filosofia que foi imposta dentro do Código Civil. Essa filosofia, existe uma filosofia imposta dentro do Código Civil para a execução do Código Civil, aqui voltado para questões condominiais. Certo. Então, quando eu coloco a escolha e a democracia dentro do Código Civil, ela é muito nítida. O grupo consegue administrar, o grupo consegue impor, o grupo consegue estabelecer regras para aquele grupo. E não pode ser trabalhado em outra esfera, senão naquele próprio grupo, muitas vezes. A escolha de um síndico recai sobre a Assembleia. Diz ainda o Código Civil que se uma solenidade for preterido um requisito desta solenidade, o ato é nulo. Então, a partir do momento que eu tenho uma imposição na minuta ainda da convenção, certo, esquecem as pessoas que estão ali na assembleia de instalação, que vão ratificar a convenção, esquecem de ler esse documento. Até porque existe um prazo, 5, 15 dias, que você consegue alterar e não ratificar tudo que está lá. E outra, se é instalação e eu vou ratificar aquele documento, eu posso virar e falar, não, esse item eu não estou ratificando. Esse item, muito obrigado, mas eu não vou querer você. Conheço você, sei da sua competência, mas eu quero ser, eu sou orgânico. Eu quero ser. É minha propriedade, é administração de bens próprios. Minha propriedade. Uhum. Eu quero administrar. Então, esta imposição colocada por algumas construtoras está ancorada num passado, tá? Onde essa forma de administração estava muito mais restrita e acaba se tornando regra por falta de contestação.
várias vezes, quando sou chamado para uma assembleia de instalação por um grupo de moradores que percebem isso, a gente chega e fala, olha, muito obrigado, legal, tá? Mas tanto a administradora como pode ganhar no voto a construtora, porque ela ainda pode ter o voto da maioria. Ela pode ganhar no voto. Sim. Aí é democracia. Ok. Tudo bem? Não é imposição. Não é imposição. A imposição não dá. Assim também como a imposição de repente, eu ter desconto para esta construtora, que os próprios tribunais já derrubaram essa cláusula. Sim, sim, Ok? sim. Perfeito. Não, muito importante. E aí, Cristiano, uma coisa que eu observo, né? Eu não sou desse mercado desde sempre, né? Eu venho do mercado executivo, né? Trabalhei em diversas organizações. Depois, num determinado ponto, a gente fez um corte, né? E passou a atuar nessa atividade. O grau de complexidade que se tem exigido do síndico hoje em dia é muito maior. Sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. A única questão é que se hoje, com as divulgações, acaba se tornando, vendendo uma dificuldade, né? Ou melhor, trazendo uma dificuldade para vender a facilidade. Mas a responsabilidade da função, a responsabilidade que você assume em administrar um bem de terceiro, a gente não pode esquecer desse conceito. Partindo do princípio do síndico profissional, o síndico externo, não orgânico, eu estou administrando bens de terceiros. Dou o exemplo que nós estávamos conversando lá fora, internacional de Macau, para administrar um bem de terceiro na ilha de Macau, ilha comunista da República Comunista da China, que só teve o seu Código Civil em 2022, o primeiro Código Civil, mas antes disso já existia a regra de que para administrar bens de terceiros, condomínio, você tem que fazer um concurso público. Renovável a cada 2 anos. Por quê? Porque você está administrando um patrimônio de outra pessoa, anseios de outra pessoa. E olha só que interessante. Esse anseio de outra pessoa dentro do nosso ordenamento brasileiro, na nossa Constituição, é a propriedade, é o lar, é o domicílio. É aquilo que é protegido, que a polícia, por exemplo, só vai poder entrar se é flagrante ou com mandado. Exato. Mas olha o contrassenso. Eu protejo o meu ambiente numa questão de ordem pública, de segurança, mas quando eu tenho que proteger o meu patrimônio financeiramente, inclusive, está ali, há anos nós temos os problemas de desvios de valores, fuga, não profissionalismo. Sim. Tá bom? Nós viramos e falamos, não, é um profissional, vírgula. E a gente bota a vírgula. Não, por que está colocando a vírgula? Por que não assumimos isso? Nós não fazemos um bom papel? Nós não fazemos um bom trabalho? Nós não assumimos todas as regras éticas? Então por que eu tenho receio de partir para um lado de ser profissional com um P maiúsculo? Porque eu tenho que me vingar, eu tenho que me desdobrar sempre num P minúsculo, num profissional, vírgula. E aí eu venho com desdobramentos para justificar isto, desdobramentos conceituais muito equivocados. E o nosso mercado absorve. Por quê? Você veio de uma área, né, empresarial. Você veio com um conceito já administrativo, empresarial, com regras, com etapas, orçamento, com planejamentos, etc. Exato. Só que o mercado, quando ele coloca vírgula, você, com todo o seu cabedal, com todo o seu conhecimento, de alguns anos de experiência que os nossos cabelos dizem, vai ter que concorrer. Eu estou batendo no microfone aqui, vão brigar comigo. Não vai não. O Ale é bonzinho, né? Com todo o teu conhecimento, você vai concorrer com pessoas que vão entrar no mercado muitas vezes sem conhecimento, sem querer ter conhecimento, vão concorrer. Existem exemplos, por exemplo, de alunos meus que concorreram com outras pessoas. A pessoa era boa de marketing, era boa de apresentação, perdeu na apresentação da assembleia, no dia seguinte correu para o meu
para o meu aluno, e falou, escuta, posso ser teu estagiário? Mas você ganhou ontem. Nossa. Não, mas é que eu não tenho nenhuma experiência. Nossa. Demilson, eu só dei um curso até hoje de síndico profissional. Meus cursos são livres, meus cursos são de direito, curso livre em linguagem simples. Mas eu dei um curso de uma instituição profissionalizante que ela quis um curso profissional. Me chamou, tá bem, dei 4, 5 meses, não sei, não lembro agora. Mas foi algo antes da pandemia. A minha responsabilidade é tamanha que eu até hoje mantenho um grupo, e as pessoas que lá faziam parte, nenhuma delas era síndico profissional, todas eram síndico ou síndico orgânico, tinha Uber, tinha pessoas que foram estavam desempregadas, saíram do banco, né? Aquela fase do banco que Sim, mandou embora muita gente. Muita gente. Até hoje, nós temos um grupo onde eu dou, sei lá, se é consultoria, se é mentoria. Cada um dá um nome. Eu sei que eu me coloco à disposição dos meus alunos até hoje e eles entram em contato. Professor, o que está acontecendo assim, assim, assim? Não, assim você faz assim, então. É uma responsabilidade que a gente tem que ter. Sim, sim. Esse grupo muito de pessoas, grande. do grupo, né? Era um grupo, eu acho que de 30. Deste grupo de 30, eu tenho acompanhado mais próximo, pelo menos 10. Se tornaram síndico profissionais. Com evolução profissional. Claro. Então, a responsabilidade, o que eu coloquei no curso foi a responsabilidade. Você me perguntou a evolução dessa responsabilidade. A evolução é a evolução social. E o síndico acompanhou, mas ele sempre teve. Eu tenho a responsabilidade agora de manter os dados por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Não, eu já falava isso há 30 anos atrás, quando eu dava aula. Já era uma condição de responsabilidade do síndico só fazer a ponte sem dar os dados pessoais. Já era a responsabilidade do síndico observar o que estava acontecendo dentro dos condomínios, em obras, dentro dos apartamentos ou casas, por uma questão estrutural e de limites. Já era a condição do síndico de se responsabilizar pelo patrimônio patrimonial, segurança patrimonial de todos. Então isso sempre existiu. Exemplo. Conjunto Nacional. Conjunto Nacional já tinha uma pessoa que na época era gerente, não era síndica, ela era representante do síndico. Então podemos colocar como síndica profissional? Sim, há 50 anos. Ela transformou o Conjunto Nacional, que é um quarteirão inteiro aqui em São Paulo. Verdade. Ela transformou aquilo, ela tem no Conjunto Nacional, enquanto ela, vou falar pelo conhecimento que eu tenho da pessoa dela. Enquanto ela foi a síndica, ela fez um plano de carreira para os funcionários. Ela transformou o quadrilátero com projetos junto à Polícia Militar. Porque o Conjunto Nacional é aberto, né? Embaixo ele tem aquele... Ele não tem portões. Não tem. Então ela teve que trabalhar de forma técnica. Podem contestar o que for. Podem até falar que ela também desviou alguma coisa. Não sei se é verdade ou não. Saiu na mídia, mas não acompanhei depois no final. Mas o que foi implantado de projeto, isso é responsabilidade. Já existia. Óbvio que se tornou um pouco mais sensível essa responsabilidade, porque ao mesmo tempo que entram novas normas, entra também no mercado pessoas que precisam ter conhecimento destas normas. E entra a nossa evolução de comunicação social, que são as mídias sociais, e podem transformar uma xícara numa grande, num grande cartaz de venda, ou simplesmente numa caneca. Né? Verdade. Numa caneca. Simples assim. Então, tem isso também que a gente tem que observar. Tá. Aí eu queria aproveitar o exemplo que você deu de Macau, que para mim é um exemplo assim muito interessante, muito oportuno. Eu queria te provocar para você nos dizer por que o Brasil está tão atrasado em relação a essas coisas, né? E o que
já poderia ter acontecido e não aconteceu? O que nós podemos fazer para melhorar, então, esse grau de qualificação efetivo de quem trabalha na área? Vamos começar com a questão conceitual. O nosso mercado, ele acaba não querendo reconhecer alguns conceitos por privilégios próprios. Tá? Quando você tem uma sociedade que é melhor que ela seja desinformada sobre alguns assuntos, porque vai ser vantajoso para outras pessoas, você acaba sendo Dom Quixote, tá? E tendo que degladiar com moinhos de vento. Primeira questão é que a gente tem que entender o conceito que nós temos nas mãos. Se eu pegar um papel, dividir em 4, ou vou melhor, Tandra, pega um triângulo, tá? Divide em 4 esse triângulo. Logo, vão ter 4 triângulos. Eu posso criar com 3 outro triângulo, mas não é aquele original. Sim. O original é só com 4. Condomínio é isto. Cada uma das propriedades tem uma identidade junto ao coletivo. Eu não posso tirar uma delas. Todas elas formam um coletivo. Esse coletivo é o instituto chamado condomínio edilício. Esse condomínio edilício são propriedades. De acordo com a nossa Constituição, essa propriedade, inclusive, está dentro de um conceito econômico, artigo 170 da Constituição. Então, essa propriedade eu posso ganhar dinheiro com ela, é minha vida, eu tenho a minha proteção, que aí vão ter dentro do artigo 5º da Constituição, etc. Essa propriedade diz a nossa própria Constituição que qualquer pessoa só pode fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Então, o próprio Código Civil estabelece que essa minha propriedade vai ser administrada por alguém escolhido em assembleia. Artigo 1347. De acordo com a minha convenção, artigo 1334. Então, eu vou ter uma pessoa para administrar esta minha propriedade conceitual. Artigo 1331. Eu vou falando os artigos, depois eu paro. Não, tranquilo. Se alguém quiser conferir, né? Perfeito. Pode abrir. O artigo lá. 1331 ele fala que parte privativa e parte comum faz parte. Juntas, elas são a minha propriedade condominial. Ok? Então, é conceitual. Sim. Eu vou ter alguém para administrar porque eu tenho partes comuns. Então, eu vou ter alguém para administrar isto. Administrar, e aí, pelo 1348, seguir uma regra lógica de representar, de cumprir, de planejar. É uma regra lógica. Se a gente for ler os incisos, está exatamente nesta condição. Representar, planejar, etc. Bom, feito isso, eu tenho, então, um conceito do que eu tenho dentro do condomínio. Essa pessoa que vai administrar, ela pode ser uma pessoa moradora, proprietária. Administrar bens próprios. As holdings familiares também administram bens próprios. Ou pode buscar na nossa sociedade, no mercado, uma empresa que tenha esta finalidade, a finalidade, além de ter lucro, ter como objeto, como finalidade, administrar bens de terceiros, ser síndica profissional. E aqui entra o conceito que nós temos a grande discussão. No Brasil, diante da nossa Constituição, é matéria já passada, confirmada, catalogada pelo Supremo Tribunal Federal, a matéria já passou por isso. É matéria da União regulamentar as profissões, as atividades econômicas. Mas não diz a Constituição que há uma liberdade? Sim, há uma liberdade limitada, não é absoluta. Ela está limitada às atividades que estão regulamentadas. Então, assim como tem uma concessão pública,
de energia elétrica, a concessão pública de distribuição de água, tem a concessão ali, essa transferência para o setor privado, para a própria sociedade, administrar em nome da União as profissões regulamentadas. O Conselho Federal de Administração regulamenta todas aquelas atividades de administração, que são, por sua vez, de acordo com o MEC, multidisciplinares. Administrar é multidisciplinar. Neste conceito, o síndico profissional, ele está no mercado com este objetivo, administrar bens de terceiros. Então, deveria estar habilitado junto aos conselhos regionais de administração. Isso já era natural, mas não havia nenhuma resolução. Ah, mas o síndico profissional não tem regulamentação. Desculpa, a regulamentação já existe. A regulamentação está lá, no Conselho Federal de Administração. Ele regulamenta todas as atividades e profissões que tratam da administração. O 1347 trata da administração. Tá. E mais, se a minha função, além do base, administrar, é representar, ser um representante, isso já reconhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho, eu não tenho vínculo quando sou profissional, eu sou um representante, e o representante, de acordo com o Código Civil, o representante geral de todo o patrimônio, ele administra, então eu estou vinculado, se eu não sou o proprietário, a uma atividade profissional regulamentada. O que hoje o Conselho Federal fez foi simplesmente baixar uma resolução e falar, olha, para as dúvidas, vocês já são daqui. E vocês precisam estar aqui regulamentados. Então, é uma questão conceitual. Síndico não é profissão regulamentada. Olha, tem uma certa desconfiança que não é bem assim. Síndico é eleito. Me diz na lei onde está escrito isso. Eu quero na lei. Porque o artigo 1347 fala que ele é escolhido. Eleição é uma das formas da escolha. Uhum. Então, eu tenho alguns... Ah, é inconstitucional. Não, não é. Não é inconstitucional. O Conselho de Administração está no âmbito da sua atividade preponderante, que é administrar. Mas eu sou engenheiro, sou advogado, sou isso, sou aquilo outro. Legal, diz o nosso ordenamento jurídico que você não pode ser obrigado a se registrar em 2 conselhos. Desde que a sua atividade preponderante seja o conselho que você está registrado. Eu sou advogado, mas larguei a advocacia. Não dou mais consultoria ou não faço mais nenhum litígio. Uhum. E hoje sou síndico, então me desculpa, eu estou atuando como administrador. Eu não sou mais o advogado. Então eu não estou mais na minha preponderância da advocacia. Eu não estou atuando na advocacia. Que é o meu caso. Eu sou engenheiro, mas não atuo já há muito tempo como engenheiro e hoje atuo como síndico. Teoricamente, a empresa que você tem, por uma questão tributária, Sim. possivelmente deve ser uma empresa, pode ter um responsável técnico, um tecnólogo ou administrador. Né? Uhum. Ah, o que significa isso? Lembra do conceito farmácia? Não é menosprezando, mas é o conceito farmácia. A farmácia nem sempre é de um farmacêutico, mas ele tem um farmacêutico para ser um responsável técnico. Exato. Por que precisa de um responsável técnico? Bom, porque é uma atividade técnica, administrar. A engenharia tem uma cadeira de administração ali dentro, Sim. da faculdade. Sim. Né? Então não se perde a noção de processos, não se perde a noção. A única questão é que você tem ali essa necessidade, porque já está preponderante para a administração e não mais para a engenharia. Né? Então Sim. você tem essa atividade preponderante. E por que, Cristiano, que a gente tem tanta dificuldade de discutir essas coisas que são tão importantes, tão relevantes?
e a gente fica aí criando subterfúgios para efetivamente não organizar essa atividade. Aí você me provoca mesmo a falar. Não, fique à vontade, Porque aqui o canal é livre. Tem uma parte do mercado que se beneficia com a ignorância. E a ignorância não é pejorativa. Ignorância de não conhecimento. Tá? Existe a ignorância pejorativa e a ignorância do não conhecimento. Sim. Terminologia da palavra. Ela se beneficia com a ignorância. Quer ver um outro exemplo nacional? Que agora você para na cadeira e fala, poxa, peraí. Você é síndico? Vamos lá. Então vamos pensar aqui que eu vou me colocar como exemplo. Assim não causa nenhum problema. Eu sou síndico. Eu tenho que seguir as normas, perfeito? As regras, as leis, etc. Sim. Dentro do campo trabalhista, de relações com o funcionário, eu tenho que seguir o quê? A Convenção Coletiva de Trabalho e a CLT. Alguém tem dúvida? Acho que não. Perfeito? Por que eu discuto que eu, a partir de agora, larguei a advocacia e sou síndico? Se eu tenho que entrar junto na habilitação junto ao CRA, se eu vou contratar um gerente predial e por convenção coletiva de trabalho, obrigatoriamente ele tem que ter CRA. Desculpa, mas nós temos hierarquias. Uhum. Ele planeja, eu administro. Ele me auxilia no planejamento. Mas quem administra sou eu. Quem responde sou eu. Então vamos ver se a minha cabeça, Souza Oliveira, conseguiu identificar a sua resposta. Eu não crio nenhuma confusão com a Convenção Coletiva de Trabalho do município de São Paulo, dos Sindifícios e Sindiconde, que determina que o gerente predial precisa de estar habilitado junto ao CRA, isso é regra. Se ele não estiver, eu sou o responsável por contratar uma pessoa incapacitada, porque por regra ele tem que estar. Só que eu não sou. E discuto o porquê eu preciso, mas eu não discuto o porquê ele precisa. Mas ele, na ordem de carreira, ele está abaixo de mim. Uhum. Eu administro ele. Ele só planeja dentro das funções que estão na própria convenção coletiva de trabalho. Então você percebe que a situação é muito mais funda do que nós estamos pensando. As pessoas viram e falam, mas é para angariar fundos. Com todo respeito, eu fiz o parecer ao Conselho Federal e para fazer o parecer tive que tomar alguns conhecimentos. O índice financeiro de benefício ao Conselho Federal pela entrada de síndicos profissionais é irrisório, não é financeiro. Aí vem a segunda frase bela da população. O que o CRA me proporciona de benefício? Então vamos de novo no conceito. Conselho Regional de Profissão, ele beneficia a ética. Quem tem que beneficiar algo para você é a associação e sindicato. Benefício é da associação e do sindicato, que você pode ou não fazer parte. Sim. Mas a tua profissão regulamentada, ela é, pela Constituição, obrigatório, e a habilitação passa a ser obrigatório. A única questão aqui é que a resolução, ela não regulamentou nada. Ela só falou, meus queridos, vocês são daqui. Algo que já está dentro da minha legislação. Uhum. O governo federal já me deu isto por lei. Eu regulamentar todas as atividades de administração. Mas síndico não faz administração. Quem faz administração é a administradora. Aí você vai para a administradora não faz. Não, mas aí em lugares do Brasil é contabilidade. Não, eu só faço a contabilidade, não faço a administração. Então quem administra?
Se o gerente predial também não tem o CRA. Sim. Quem vai administrar esse patrimônio de terceiros? É vantajoso para algumas pessoas venderem a ideia de que você não tem nada, você não tem a necessidade. Ah, mas o que vai trazer? Aí vem Desculpa, o direito condominial também eu não aprendi totalmente na faculdade. Se eu tive meia aula, foi muito. Meia aula. Eu imagino. Porque o direito condominial era considerado, na minha época, no Código de 16, um direito menor. O que é um direito menor? Bom, a gente tem esse e também direito condominial. Né? Que estava dentro do direito imobiliário, etc. Tal. Mas sempre a gente tem um grupo, né, de mais antigos, de guardiões ali mais antigos, que alguns já se aposentaram ou já estão com atividades não litigiosas, mais consultivas, aonde esta atividade de direito condominial sempre existiu. Só para um debate aqui histórico. Sim. Na pandemia, ou um pouco antes da pandemia, num grupo de WhatsApp de advogados, eu coloquei a nomenclatura advogado condominialista. Porque estava sempre falando advogado condominial. Falei, não, está errada a terminologia. É condominialista. O sufixo ista é o sufixo de especialista. Então, especialista em direito condominial é o condominialista. Assim como o civil é o civilista. Me chamaram de todos os nomes que você queira saber. Hoje, pegou. Por quê? É a regra da língua portuguesa. Muitas vezes, eu não preciso seguir muito longe para interpretar uma questão. A questão já está lá. A questão está na nossa língua portuguesa até. Então, mas como é que está hoje essa situação junto ao Conselho Federal de Administração? Vamos lá. O Conselho Federal de Administração, ele baixou uma nova resolução. A anterior tinham benefícios financeiros que poderiam ser contestados pelos estados, tá? Pelos conselhos regionais. Então, acabou se baixando uma nova, cancelou aquela, baixou uma nova, estou falando em forma simples. Sim. Baixou uma nova, simples, instrutiva, porque as resoluções são instrutivas. Olha, você é síndico profissional ou administradora, você tem que se habilitar aqui, ok? Perfeito. Ponto final. Você pode se habilitar como? Você pode se habilitar como pessoa física, se você é administrador ou tecnólogo. Técnico não pode porque não tem capacidade gerencial, o técnico em administração, então tem que ser tecnólogo ou bacharel em administração. Você pode ter uma pessoa jurídica com um responsável técnico, que pode ser você ou um terceiro, não tem nenhum problema. E assim você tem a habilitação dentro do conselho. Há discussões a respeito? Há receios do Poder Judiciário não entender isto? Vamos entender como funciona o Poder Judiciário. O Poder Judiciário funciona por provocação. Exato. Então, se eu tenho um pedido aqui e eu tenho uma resposta aqui, o Poder Judiciário vai ter que falar se este pedido está correto ou essa resposta está correta. Ele não pode virar e falar, olha, o correto é esse do meio, vocês dois não estão sabendo. Entendeu? Então, ele não tem essa capacidade, ele tem a capacidade de responder às demandas provocadas. Algumas vezes, existe, por esse histórico do Conselho Federal de Administração, se permanecer em silêncio durante um período, existe uma lacuna na sociedade de não reconhecer o conceito que eu acabei de falar. Por quê? Na regra de 64, você tinha apenas a necessidade de ter um síndico, eleger um síndico. E dentre as funções do síndico, deste síndico, você tinha a condição de administrar internamente. Eram 2 artigos diferentes. Hoje, como eu falei para você, você escolhe
um síndico para administrar, cujas funções, outro artigo, são outras coisas. Tá? Então, essa pequena demonstração de mudança conceitual parece ser boba, mas não é boba. Ela demonstra um outro conceito de vida e que precisa ser aceito ou argumentado, ou bem argumentado, junto ao Poder Judiciário. O que eu vejo ao futuro? E já me manifestei desta forma ao Conselho Federal em reuniões que me chamaram para falar. Olha, os tribunais superiores vão ter que decidir isso. Não vai ser primeira e segunda instância. Isso é matéria para ser regulamentado pelos tribunais superiores. Inclusive Supremo Tribunal Federal, porque mexe com a questão constitucional. Tá? Cristiano, você só fala com o Conselho Federal? Não. Eu já fui da Comissão Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, e lá deixei 3 propostas. A primeira proposta, a aproximação ao Conselho Federal de Administração para duplamente trabalhar os assuntos. Primeiro, a questão da habilitação síndico-administradora, e o segundo, a condição de advogado não ser vendido junto no pacote da administração. O segundo assunto junto ao Conselho Nacional de Justiça, a questão da regulamentação nacional com referência aos atos registrais condominiais. Não são atos registrais imobiliários. Atos registrais condominiais. Essa disputa, inclusive, eu estou, através do escritório, com essa demanda hoje já no Tribunal de Justiça em segunda instância, primeira instância. Está em andamento. Não institucionalmente, não pela Ordem dos Advogados, mas pelo meu escritório, através de uma demanda particular de um condomínio, aonde a primeira instância, a juíza corregedora aceitou a minha tese, e agora vai passar pelo pleno da corregedoria para ver a questão de alteração possível, e luto para isso, a alteração normas da corregedoria. Que assunto específico? O assunto do quórum exigido para a alteração de convenção. As convenções antigas se dobrarem ao quórum também de 2/3. Mas é outro debate. É outro debate. Mas essa alteração, só para eu entender um pouco melhor, é independente do que está escrito na convenção, né? Exatamente. Ok. Então eu tenho convenções antigas. Exato. Que estabelecem quórum superior a 2/3. A minha tese é que o Código Civil, o artigo 2035, estabelece que as convenções antigas têm validade, mas os efeitos dela atual têm que se subordinar às regras atuais. Claro. As regras atuais dizem o seguinte: o artigo 1334 fala que quórum é assunto de convenção. Porém, o 1351 ele estabelece especificamente o quórum de alteração de convenção como sendo de 2/3, não de no mínimo, como era em 64. Tá. Em 64, mínimo de 2/3. Então, o quórum é específico hoje, num artigo específico. Aí tem uma tese de especificidade sobre essa questão. Foi levado, a primeira instância aceitou, eu consegui levar agora ao pleno da corregedoria e vamos aguardar o debate. Pretendo, inclusive, fazer, se for me permitido, a sustentação oral. É um trabalho diferente, não é institucional, infelizmente. Mas isso eu tinha falado lá atrás, quando eu fui escolhido para representar São Paulo no Conselho Federal no Conselho Federal da Ordem dos Advogados, na Comissão de Direito Condominial, representando São Paulo. Assim me foi dado a portaria. Tá. E o terceiro assunto isso. Era... Volta nos assuntos lá que eu fiz um parênteses aí. E o terceiro assunto era junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela, trianualmente, ela faz um calendário. E eu tinha sugerido que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados desse uma sugestão, através da comissão, para uma cartilha
da Lei Geral de Proteção de Dados para condomínios, né? Especificar isso, juntar um pouco mais e especificar a questão condominial nessa questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esses 3 assuntos, infelizmente, nenhum deles rendeu, não quiseram seguir para frente. Tudo bem, sigo no meu trabalho individual não institucional. Não, tá certo. Cristiano, então, além desse trabalho que você desenvolve, né, assim, de forma até, vamos dizer, espontânea, né, para contribuir para todo o nosso segmento, você tem o seu escritório, que você... Sim. É importante a gente saber disso, porque os nossos amigos estão aí assistindo e podem falar, poxa, mas e o Cristiano, ele faz o que mais? Né? Para, de repente, alguém se interessar e também buscar o teu trabalho. Eu tenho um colega, acho que é de uma administradora de Barueri. Uma vez ele virou para mim e falou, nossa, você também advoga? Eu falei, é isso que paga a luz. Exato. Né? Sim, nós temos um escritório, Tá. a Advocacia Cristiano de Souza. Lá nós temos uma equipe que dá essas consultorias para condomínios. Hoje meu escritório ele é mais de 90% só para condomínios, condôminos e condomínios, sempre com esta visão. A visão de entender o que está acontecendo e não partir para aventuras. Inclusive, muitas vezes eu dou a resposta que o conselho não quer escutar, né? Então, mas eu sou obrigado, tenho a minha... como diz o ministro Marco Aurélio, sou voto vencido, mas não convencido. Eu dou a minha condição primeiro com a minha ética. Então, meu primeiro patrão é a ética e tento ali alinhar sempre isto com a minha profissão. E o meu escritório faz essa atividade. Tanto atividade também, né? Cobrança, tem o setor de cobrança, tem o setor de consultoria e tem o setor de litígios, às vezes um pouco mais complicados, às vezes os mais simples, mas nós temos ali toda a atuação para um condomínio e para um síndico. Isso é muito importante. E hoje, lá no seu escritório, quais são os assuntos que estão aí nos trend tops dos condomínios? Você vai me colocar... Eu tive uma vez uma colega, uma professora, que ela era criminalista e ela foi colocada na Veja como advogada das causas... como que é? Impossíveis? Não era impossível. Era num estilo inconveniente ou alguma coisa que não era agradável, né? Entendi. A Maria Elisa Munhol. E o trend top do escritório hoje é locação por temporada. Porque também eu fui contratado há muitos anos atrás pela Associação de Plataformas Digitais Imobiliárias para trabalhar este assunto junto a condomínio. Diferente do que o STJ vem se posicionando, eu tenho o posicionamento de que a locação por temporada ela não permitiria uma proibição imediata. Ela poderia ser disciplinada dentro do condomínio, disciplinada até de forma rígida, mas não proibitiva. Porque a proibição dependeria de uma lei. Eu tenho o dispor do imóvel, né? Eu tenho a posse e eu tenho o dispor. O dispor necessita de legislação. E o dispor é eu poder locar este imóvel. Hoje tem se entendido muito com base só num capítulo do Código, o capítulo de condomínio edilício, na condição ali de segurança e muito no achismo. Então você tem hoje condomínios proibindo locação por temporada porque a destinação é residencial. Então, nós temos que entender que a destinação de um imóvel, ela não está na convenção. A destinação está na especificação do condomínio. E esta destinação residencial não retira a possibilidade de locação temporária, porque a residência dentro da nossa lei do Código Civil, ela pode ser temporária. Você pode ter várias residências. Um domicílio, mas várias residências. A residência não é única. A residência permite essa temporariedade. Ela não está vinculada ao ânimo de proprietário.
O que a ministra Nancy declarou no seu voto não está correto com o nosso Código Civil. Não está correto com o perfil do que a legislação traz. Até porque eu compro um imóvel para poder ganhar dinheiro. Ele está dentro da ordem econômica. Como eu falei, artigo 170 da Constituição diz que a propriedade privada está dentro da ordem econômica. Se está dentro da ordem econômica e ela tem que ser protegida de acordo com a sua função social, que também pode ser de ganhar dinheiro, estabelecendo-se ali os critérios de segurança, de salubridade, de sossego, que são critérios de responsabilidade do próprio proprietário, condomínio, eu tenho que aprender um pouco também a não motivar as minhas ações em prejuízo de qualquer proprietário. Parágrafo 2º do artigo 1228 diz que é vedado qualquer ato motivado para prejudicar outra pessoa. E eu tenho, a maioria dos processos que eu tenho, são casos únicos dentro do condomínio, de locação por temporada, sem nenhum incidente, registrado e declarado pelas administradoras, mas que o grupo, por modismo social, nós não queremos. E como votam isso? Por 5 gatos pingados numa assembleia. Uhum. Então, peraí. Eu não tenho quórum especial. 5 gatos pingados. Nitidamente para prejudicar. Eu tenho um caso, inclusive, de uma locação por temporada que ele faz de 15 a 30 dias. Não é para final de semana. Tá. Ele só faz para músicos que vão tocar na USESP. Ele só faz para atores, ele faz para pessoas que vão fazer tratamento Passa aqui. uma temporada, né? É, real temporada. Uhum. E o condomínio proibiu. Por quê? E detalhe, como ele tem obra de arte dentro do apartamento, porque não é para qualquer pessoa que ele faz a locação, Sim. ele não deixa nas mãos de um porteiro ou de um síndico ou de um zelador o recebimento dessa pessoa. Não. Ele recebe a pessoa. Ele apresenta o condomínio. Ele diz as regras do condomínio. Ele trata. Nossa, é muito diferenciado isso. Só que o condomínio não quer saber. O condomínio está no modismo. Mas vai perder, né? O risco de, na primeira instância, não ganhar pode ser alto. Por quê? Esse mesmo juiz que vai julgar, ele prefere não olhar a questão técnica. Ele prefere olhar eu também moro em condomínio. Interessante. Você entendeu? Uhum. E eu moro em condomínio e eu já tive, por exemplo, eu já fui censurado em algumas plataformas, em algumas mídias, né? Uma delas foi um canal de TV que veio me entrevistar. Na época, o assunto era aumento de juros, possibilidade da convenção aumentar os juros. Tá. E era uma única decisão ainda da ministra Nancy. E o diretor de jornalismo queria que eu falasse que aquilo valeria, a partir de então, para todos os condomínios. Eu falei, eu não posso falar isso, meu querido. Nossa. Não posso. Aí me ligaram antes de ir a plataforma para o ar, o jornal para o ar. Olha, infelizmente você não falou aquilo que ele queria, não vai. Tá bom, não vou. Não vou. Sim. Então hoje você tem a venda daquilo que nós voltamos agora à mesma frase, né? Você tem a venda de dificuldades para manter uma venda de facilidades, a exposição de dificuldade para manter a venda de facilidades. É lastimável. É lastimável. Né? É lastimável. Concordo. Porque você vai ser cobrado como síndico numa reunião quando sai uma notícia que você nitidamente tem o conhecimento de que aquela notícia ou é uma notícia sensacionalista, ou é uma notícia mais para ganhar Ibope, é uma notícia que não tem nada a ver com as normas, mas você vai ter que responder ao conselho, vai ter que responder à consulta de alguns condôminos, vai ter que responder numa assembleia o porquê que você não está fazendo igual. Né? Mas eu não estou fazendo igual, meu querido, porque não dá para fazer igual. O condomínio do lado está fazendo, né? Isso não quer dizer nada. Está fazendo, exato. Não quer dizer nada.
Né? Então, Mas isso não está apaziguado ainda, né? não. Isso está... A questão da locação por temporada, ela tem 2 julgados transitados em julgado, ou seja, sem necessidade de recurso, sem possibilidade de recurso. No STJ. No STJ. Tá. Só que 2 julgados que não podem ser precedentes para condomínios comuns. Por quê? Um deles é uma sublocação, uma senhora recebeu 2 imóveis do filho e fez pensionatos. Então, tem um perfil muito específico. Exato. Dentro de um apartamento. O outro é um condomínio de casas, que por questões de segurança não queriam, condomínio de casas de alto padrão, questões de segurança não queriam que os locatários saíssem andando tirando foto das casas. É um outro perfil. Sim. E uma outra função, uma outra razão. Para estes 2, inclusive, as decisões tiveram, né, aquela nota que ninguém gosta de ler, que é as frases finais de que caso a caso deve ser observado. Mas é preferível que se venda, né, naquela nossa visão, é preferível que se venda, não, o STJ a partir de hoje proibiu. Não, ele não proibiu. Ele falou, avalie caso a caso, siga regras e precisa de quórum. Precisa de um quórum especial. A destinação residencial pode ser um argumento forte, porque na locação de curtíssima, eu odeio falar essa frase, mas de curtíssima temporada, que são aquelas locações, uso da locação por temporada para finais de semana, ou dias apenas, dias menores de uma semana, você pode, ali pela rotatividade de pessoas, criar um ambiente de hotelaria dentro do condomínio. E que ele não tem ali o perfil para receber isto. Então, há a possibilidade de você ter esse desvio da função social da propriedade. Porém, ela não é automática. Né? Então, ela tem que ter ali regras estabelecidas dentro da convenção ou regras estabelecidas de segurança para se permitir a locação com alguns conceitos. Um conceito, por exemplo, olha, você tem que avisar 5 dias antes. Os horários só podem ser horários comerciais, igual qualquer horário de mudança. Eu quebro as pernas de algumas pessoas que querem transformar, eu concordo, transformar a locação por temporada em 24 horas de portaria para atendimento para qualquer pessoa em qualquer língua. Né? Então, exato. O meu perfil, por exemplo, quando eu fiz o parecer a pedido do Airbnb, mas para a associação, foi exatamente esse. Eu falei, olha, não posso falar que está autorizado livremente. Tem regras de segurança. E foi estabelecido. Eu até e que podem ser rígidas, né? Que podem ser rígidas. Né? Então, mas eu sou obrigado a ter um funcionário bilíngue? Sim, você é obrigado a ter se os moradores do seu condomínio têm esse perfil. Então, você tem que se adaptar, e veja, 1348 ele coloca essa condição de prestação de serviço ao morador, né, ao possuidor. Ele tem essa tênue exigência. Então, o condomínio tem que prestar este serviço muitas vezes. Mas não necessariamente ele tem que ter uma portaria 24 horas de um concierge. Não, aí está fora da destinação ou da função social que aquele condomínio tem que ter de garantia da tua propriedade. Tá. Então, mas, Cristiano, se, por exemplo, eu tenho esse condomínio e tem pessoas que são residentes, moram lá, né, compraram para morar, e tem uma parte que usa para locação de plataformas, etc. Sim. Eu posso segregar o custo deste atendimento para essa parte das plataformas para não aumentar o custo para os residentes? Aí você tem uma alteração de convenção. Por quê? 1336.1, entendi esse raciocínio. É um raciocínio bem específico e dificilmente tratado, tá? Dificilmente publicado. Mas é possível.
Por que que é possível? O 1336.1 fala que o rateio das despesas do condomínio ele deve ser pela fração ideal, salvo previsão em convenção. As convenções, vamos aqui pegar similares. Convenções que possuem fachada ativa, lojas no térreo. As lojas têm entrada independente, porém, questões estruturais e de segurança estrutural permite ser rateado. Seguro, AVCB, essas coisas permitem ser rateado com ela. A jardinagem ali da... Isso, né? Exato. Então, esta parte vai ser por fração. E a outra vai ser por um quadro de coeficiente de rateio, onde o 100% a ser arrecadado vai ser dividido só entre os apartamentos, por exemplo. No teu conceito, há a possibilidade de eu criar índices nessa questão? Pelo uso da academia, uso da piscina, lavanderias, enfim, etc. Eu consigo criar um conceito? Consigo. Mas eu preciso introduzi-lo na convenção. Não é matéria de regimento. Tá? Não é matéria de regimento. É matéria de quórum especial de 2/3. 2/3. Tudo bem? Não, ficou muito claro isso aí. Então, há a possibilidade, a perfeita possibilidade de eu instituir isso. Eu estou prejudicando? Não, não estou. Estou equilibrando, fazendo o equilíbrio da função social. Então, eu não estou prejudicando. O grande questão é eu colocar, se você fosse rotariano, nós teríamos a prova quádrupla. A questão é, quando eu vou colocar um conceito para uma deliberação, eu tenho que pensar no parágrafo 2º do 1228. É para prejudicar alguém? Não. É um consenso geral? É para o bem de todos? Ok. Então, eu tive essa resposta, então vamos lá para cima. No teu conceito, perfeito. Eu não estou prejudicando, eu estou equilibrando, dando equilíbrio. Agora vamos lá. Pensando ainda das pessoas que moram ali. Regra do jogo. Se a gente entrar dentro de um cassino, a gente compra R$1.000 em ficha, mas recebe 900. 100 é o barato do jogo, é o barato do cassino. Então, no mesmo conceito, nós vamos ter dentro do condomínio o conceito de que eu vou dividir isto com outras pessoas. Estas outras pessoas poderão ser rotativas ou não. Por quê? Quando nós demonizamos a locação por temporada, nós esquecemos de um tipo de locação que acontece. Eu, quando fui síndico, fui 16 anos. Quando eu fui síndico, eu tive isso dentro do meu condomínio. É a locação de serviço. O que é isso? Ela é locada por uma empresa, havia uma obra na rua, de uma casa. A empresa que ia fazer a obra não era de São Paulo, trouxe os funcionários de São Paulo, para São Paulo. Alugou no apartamento, no prédio onde eu era síndico, e colocou eles para entrar do jeito que eles tinham que entrar. Né? Quem eram as pessoas? Não importa. Eles alugaram. Havia rotatividade? Sim. De acordo com o cronograma daquela obra, mudavam as pessoas que estavam lá. Então, se eu vou pensar... mas eu não conheço o meu vizinho. Mas você não tem que conhecer. Você comprou um imóvel, você não fez relações públicas. Entendeu? Então você comprou um imóvel, você vai ter vizinhança do jeito que você vai ter. Pode ser nível A, nível B, nível C, não importa. Você vai ter um vizinho que vai ter que seguir, assim como você, as normas do seu condomínio. A questão é, você cobra estas normas, você que está administrando. Eu não cobro porque ele joga comigo. Eu não cobro porque eles são bons. Eles têm uma boa conversa. Não importa. A régua é única. E esta régua única é que a gente tem que aprender a utilizar. O brasileiro não sabe. Demilson, eu tive um professor de história que é conhecido nacionalmente hoje como filósofo. Mas ele foi meu professor de história do ensino médio na FAAP. Eu estudei no colégio FAAP. Era o Leandro Carnal. O Leandro, ele falava para mim e para todos os meus colegas duas questões. Primeiro, cuidado com a democracia. Nem tudo é democracia. Segundo, o brasileiro não sabe
cobrar. Cobrar em tudo. Não sabe cobrar regra, não sabe cobrar valor. E isso realmente existe. Se você compra... Antigamente, a gente comprava aquelas miniaturas para fazer avião, né? Isso. Esqueci o nome. Na minha adolescência, a gente montava algumas coisas. Ficava horrível. Eu nunca fui bom com as mãos. Ficava horrível. Né? Ainda bem, né? Porque é um bom advogado. A gente comprava da Alemanha direto, né? Comprava através de cartas, tal, essas coisas. É. E chegava o invoice alemão, tal, e vinha embaixo, já especificado, se você não pagar, em que fórum que vai acontecer e quem vai cuidar. Olha só. Qual é o cartorário que vai cuidar. Simples. É um direito, está sendo cobrado o direito. O brasileiro, para cobrar alguma coisa, coça a cabeça. Não sabe como fazer. E quando nós estamos dentro de um condomínio que nós vamos ter que cobrar regras, é a mesma coisa. Você quer ver? Eu vejo dentro do escritório, tem uma multa. Tem um recurso da multa. Tem que levar isso para uma assembleia. Ai, é medo. Não tem que ter medo, síndico. Você aplicou a multa porque você tinha esta função de cumprir a regra. Vai ter um recurso? Democracia. Isso não vai te eliminar de continuar cobrando. Não vai te eliminar a condição de cobrar. Sim. Mas vai ser um recurso que a democracia vai dizer, né? O que vai acontecer. Claro. É uma questão cultural nossa. Nós temos que, no condomínio, até porque nós estamos administrando os bens de terceiros, nós temos que acabar com isto. Essa cultura não pode existir. Nós temos que ser um pouco mais duros. Sim. Mas se eu for duro, eu não vou ser eleito depois. E aí a gente vem com outros conceitos no mercado que eu, às vezes, me arrepio. Você tem que preparar uma assembleia para ganhar no voto. Você tem que se blindar. Você tem. Desculpa, você está administrando bens de terceiros, ok. Você tem que ter, sim, padrões para você manter o teu financeiro. Mas você tem que administrar com lisura. Você não precisa usar de artifícios. Sim. Se você usar padrões. Né? Padrões. Se você deixar isso transparente dentro do seu condomínio. Meu padrão é este. Você quer? Quando eu entro dentro de um condomínio, eu vou fazer a cobrança. Eu já viro para o condomínio e passo. Eu quero, na primeira assembleia, ter uma pauta para o meu escritório. Por quê? Porque eu vou passar para o escritório qual vai ser a régua de cobrança para todos, inclusive para o síndico, se ele não pagar. Eu já cobrei síndico, porque eu não vejo nome. No escritório nós não vemos nome, nós vemos o número do apartamento. Tá certo. Então eu conheço o síndico pelo nome, eu não sei aonde ele mora, qual é o apartamento dele. Depois de uma cobrança eu acabo sabendo. Mas a gente coloca essa regra de como vai ser o recebimento. Então o escritório não recebe dinheiro. Sempre será pelo boleto do condomínio. O condomínio depois vai me reembolsar, vai me repassar. Não, emitimos a nota, emitimos a fatura e você reembolsa. A confiança é mútua. Você confia em mim para eu ter o cadastro do teu condomínio como operador dos dados. Sim. Você é controlador, você me dá os dados para que eu, como operador, use só para aquilo, fazer a cobrança. E eu confio em você que você vai me repassar o dinheiro. Né? Nunca tive problema nisso. É uma questão simples. Porque fica clara, né? A regra. E detalhe, já tive caso de no mesmo condomínio, a assembleia aprovar um parcelamento em grande escala, porque nas regras que nós estabelecemos dentro do escritório, nós vamos até um limite, passou do limite é a assembleia que tem que aprovar, e o devedor tem que ir na frente da assembleia e expor. Beleza, ele foi, ele expôs, a assembleia aceitou, um outro quis, nós negamos, ele levou para o Poder Judiciário. Eu cheguei no Poder Judiciário e falei, olha, está aqui a ata com a regra. O Poder Judiciário deu ganho de causa para o condomínio. Tem regra? Seguiu a regra. Você fez a regra? Não fez. Então, você não tem que vir aqui, eu não vou suprir a necessidade da regra.
Claro. Cristiano, eu disse que o tempo ia passar voando, né? Puxa, já? Já, mas a gente sempre tem uma possibilidade aqui de você retornar, porque eu sei que a gente tem muita coisa ainda para conversar. Eu queria te pedir, nesse fechamento, que orientação que você dá para os síndicos em relação ao Conselho Regional ou ao Conselho Federal de Administração? Vou direto. Falar direto na câmera. Pode falar ali. Direto nessa câmera aqui. Síndico, não se assuste com a questão da resolução do Conselho Federal de Administração. Primeiro, porque está dentro do ambiente da administração. Segundo, conceitualmente, por mais que se tente quebrar este vínculo, o síndico profissional administra o patrimônio de terceiros. E a palavra administrar, não existe outro conceito, ela é multidisciplinar, ela tem outras condições que estabelecem esta necessidade. E mais, se você vai contratar um gerente predial, aqui no município de São Paulo, você precisa contratar este gerente que esteja registrado, habilitado, junto ao Conselho Regional de Administração. Porque você estaria fora desse conceito? Porque você estaria fora desta condição? Você administra esse patrimônio. E é um diferencial para você. Né? O que você vai ganhar com isso? Bom, terão associações, terão sindicatos, mas o conselho vai regrar a tua profissão. E se você for aviltado na sua profissão, você poderá correr para ele também, para ele te sanar, para ele te ajudar, para ele estar te defendendo nestas causas. Então, a dica que eu dou é busque se regularizar, busque se habilitar. Sensacional. Dr. Cristiano de Souza, muito obrigado. Foi para mim aí um enriquecedor recebê-lo aqui e a gente poder ouvi-lo, né, com alguns inputs que a gente fez sobre assuntos tão importantes desta área que nós atuamos aí com muita dedicação e coração. Né? Eu agradeço, fico sempre à tua disposição, é só chamar que a gente vem. Que legal. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo podcast. Um abraço.